Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à resolução de questões do Enem 2020, tá? Essa provazinha aqui para vocês e eu vou resolver junto com vocês a prova azul completa nesse conjunto de vídeos, tá? Eu tô colocando sempre as questões aqui na descrição desse vídeo para ficar mais fácil de você saber qual é a questão e ver a correspondência de acordo com a sua cor de prova. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Ives Dantas, eu sou professor de Física e hoje, e nessa série de vídeos, a gente vai resolver essas questões juntos com vocês. A primeira questão que a gente vai resolver é uma questão que envolve um processo de eletrização. Nunca tinha caído eletrização especificamente, que é um dos primeiros conteúdos de eletrostática no nosso Enem, tá? Foi a primeira vez. E eu resolvi gravar essa série de vídeos porque lá no meu Instagram, a galera me pediu muito, Ives, posta a tua resolução, velho, eu quero saber como é que tu resolveu a prova. Então aqui eu tô postando. Então desde já eu peço que você se inscreva no nosso canal, para você não perder nenhum desses conteúdos, ative as notificações que semanalmente a gente tá postando a resolução dessas questões para você, beleza? Então vamos embora resolver essa questão do Enem 2020? Então olha só o que é que essa questão, ela diz classicamente pra gente. A troca de átomos, ó, ela traz aqui uma figurinha, eu sempre digo pros meus alunos o seguinte, pessoal, ó, fica atento a essas figurinhas, tá? Anota aí. Turma da Mônica, Snoopy, Garfield e Mafalda. Ó, essas quatro figurinhas, elas são as quatro tirinhas que mais aparecem no Enem, tá? Pode aparecer outra, pode, mas essas são as quatro mais recorrentes. Então essa é uma questão do Garfield. Ó, você vê que o Garfield, ele tá se esfregando aqui nas pernas. Então quando ele se esfrega, ele faz um processo que nós chamamos de processo de eletrização, tá, gente? Então isso é um processo de eletrização. Ives, quais são os processos de eletrização que a gente tem? Bom, nós temos 3 processos de eletrização, inclusive aqui no nosso canal no YouTube, a gente tem a gravação desses processos de eletrização. Eu vou deixar um card aqui em cima desse vídeo para você assistir e acompanhar a parte teórica, tá bom? Então, esse processo de eletrização é conhecido como processo de eletrização por atrito, tá? E aí, a partir disso, ocorre uma troca de cargas. E ele diz assim, ó, odeio eletricidade estática. Ele começa a se repelir completamente. Ives, por que que isso acontece? Vamos supor, tá, que o gatinho, o Garfield, o pelo dele tinha tendência em ganhar elétrons. Ives, por que ganhar ou perder elétrons e não ganhar ou perder prótons? Por que que acontece isso classicamente? Gente, na estrutura atômica, a gente sabe que no núcleo tem justamente o quê? Os prótons e os nêutrons. E ao redor desses prótons e os nêutrons, nós temos os famosos elétrons. Então, o que é que isso significa dizer? Isso significa dizer que é mais fácil a gente perder aqueles que estão nas extremidades. Ou seja, é mais fácil a gente perder os elétrons. Então, ele ganha e ele perde elétrons, tá bom? Então, vamos lá. E se ele ganha ou se ele perde elétrons, vamos dizer que ele ganha elétrons. Então, se ele ganha elétrons, ele fica carregado negativamente, enquanto os pelos da calça, a calça fica carregado o quê? Positivamente, né? Ou seja, ele ganha elétrons, então ele vai ficar com um número de cargas negativas maior, e a calça perde elétrons, então se eu perco elétrons eu fico com a quantidade de cargas positivas maior. Ives, qual é a consequência disso? Negativo com negativo se repele, por isso que ele fica todo arrepiado. É a mesma coisa que, por exemplo, acontece no corpo da gente quando a gente, por exemplo, penteia o cabelo, e quando a gente penteia o cabelo, fica aquele cabelo lá pra cima, e a gente baixa, ele volta pro canto, baixa, ele volta pro canto. Porque fica tudo eletrizado com a mesma carga, e a mesma carga, evidentemente, que o quê? Que se repele, né? Então, Ives, qual é a consequência disso? Bom, nesse processo de eletrização, acontece um movimento de elétrons, né? Então, vamos ler. Por qual motivo acontece a eletrização ilustrada na tirinha? Letra A, troca de átomos entre... Não é uma troca de átomo. Átomo é uma estrutura que é composta de prótons, nêutrons e elétrons. Ele não troca átomos, ele troca elétrons. É por isso que o nome do conteúdo é eletricidade, ou eletrostática, porque é eletricidade estática. Então essa letra A aqui, ela está falsa, incorreta, tá? Letra B, diminuição do número de prótons nos pelos do gato. Não, ele não pode falar de diminuição, ó. Todas as questões, elas querem pegar na mesma coisa. De você achar que é movimento de próton. Não é movimento de próton, falso, é movimento de elétrons. Letra C, criação de novas partículas eletrizadas pelos gatos. Não existe criação de novas partículas. Existe um princípio chamado princípio da conservação da quantidade de carga, tá? Ele diz o seguinte, as cargas não podem ser criadas nem destruídas, apenas transferidas.
feridas, tá? Então não tem como ele criar novas partículas, por isso que essa também é falsa. E letra D, movimentação dos elétrons entre as calças e os pelos dos gatos. Ok, então a alternativa certa, letra D. Mas vê só, muito cuidado com o que eu vou te dizer agora. Tem gente que quando tá resolvendo essas questões, vê a certa e não lê as outras. Tá ligado quando você fica em dúvida em uma, duas ou até mesmo 3 questões? Isso acontece porque você não treina a sua diferenciação. Se você tem 5 alternativas no Enem, se você souber que 4 estão erradas, mesmo não sabendo que a outra é certa, você sabe qual é a alternativa correta. Então eu sempre nessas resoluções, eu resolvo todas as alternativas, explico todas elas e por que elas estão certas e estão incorretas. Então vamos lá, a questão é a repulsão entre as partículas elétricas da calça e dos pelos do gato. Não, não é da calça e dos pelos do gato, foi por conta de um processo de eletrização chamado de processo de eletrização por atrito, beleza? Então, vê só, eu fico muito feliz em ter tido você até aqui, espero que você tenha curtido esse meu estilo de resolução. Eu ainda vou colocar, tá, na sequência aí, isso é uma playlist, onde eu estou resolvendo as questões, tá, do Enem 2020. Tô começando pelo impresso, provavelmente se vocês pedirem aqui nos comentários para eu fazer do digital, eu também faço do digital, tá? Pede, deixa isso aqui nos comentários. Lembra de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e ativar as notificações se você tiver por meio de um aparelho móvel. Desde já, um grande abraço e te vejo na próxima resolução.